Bom dia a todos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rinaldo Bonfim, eu sou diretor comercial aqui na Corp do Brasil. Quero agradecer a presença de todos em mais esse webinar que nós fazemos aqui. Hoje vamos falar de uma solução bem interessante, uma solução de super cloud, onde existem várias oportunidades no mercado e essas oportunidades com certeza vão se transformar em negócios com vocês a partir do final desse webinar, tá? Hoje estão aqui comigo o Ives, que ele é o diretor comercial aí para esta BU, tá? Para a BU de Vault. A Noemi, ela é a gerente de produto para essa linha, né? O Robson, que é o nosso SE para Vault também, e o José Carlos, que é o head de vendas da própria Volt, que vai fazer a apresentação daqui a pouco. Eu gostaria muito que vocês aproveitassem essa oportunidade, tirassem as dúvidas principalmente, tá? O que vocês precisarem, podem colocar aqui no chat que nós vamos responder a todos vocês. E quero que vocês tirem o máximo proveito possível desse webinar. Eu tenho certeza que Volt hoje é uma solução que tem muito a agregar no negócio de cada um de vocês. É uma solução que pode suprimir a necessidade no gerenciamento e na solução para dados em nuvem. Ou seja, é uma solução completa que vai fazer com que vocês mudem realmente a opinião de vocês sobre SuperCloud, tá bom? Eu vou passar a palavra aqui para o José Carlos, ele vai dar início aqui à nossa apresentação, então, e no final a gente fala mais um pouquinho com vocês aí, com o Ives e com a Noemi, se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá bom? José Carlos, bom dia, fica à vontade. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado uma vez mais pela vossa presença. Este, em princípio, será o último webinar do ano, e por isso é que temos aqui enorme responsabilidade para passar-vos aqui ideias, eventualmente novidades para que possam poder apresentar aos vossos clientes e assim gerar receita. Gerar receita adicional é o mote do webinar. E nós acreditamos, até pelas várias conversas que temos tido ao longo destes últimos meses com os vossos clientes, com vocês e com os vossos clientes, existe uma oportunidade enorme, existe um potencial enorme, não só em clientes atuais, vossos, como mercado pronto a explorar. Ou seja, é claramente uma solução que pode gerar uma nova fonte de receita para vocês. Não queremos fazer concorrência com ninguém. É óbvio que podemos, em algum momento, estar a ser comparados com outras soluções, mas o que oferecemos aos clientes, a vocês parceiros e aos clientes, tem subejamente diferenças face ao que provavelmente vocês conhecem, face ao que existe no mercado. E é com base nisso que eu vou tentar passar algumas mensagens. Obviamente, esta apresentação no final será partilhada com todos vós, até porque coloco aqui algumas questões para vocês ficarem e também fazerem junto dos vossos clientes. Está bem? Espero que gostem. Coloquem questões, adicionem comentários, por favor. O evento é para vocês. Ora, passando aqui para o primeiro slide, o que é o Vault SuperCloud? Muitos de vocês já conhecem o que é a solução de armazenamento de dados, mas dar aqui algumas notas relevantes. Vault não é uma solução de backup. Vault é uma solução de armazenamento de dados, onde pode vir os ficheiros de backup. Integra com qualquer software de backup. Sim, já falamos um pouco mais à frente sobre esse tema. Mas o que é a solução verdadeiramente dita de multi-cloud, super-cloud? Enfim, nós gostamos de dizer super-cloud porque é algo que está acima do que existe atualmente. E o que é que existe atualmente? Existem nuvens públicas, existem os data centers, existem nuvens privadas. Cada cliente tem a sua forma de trabalhar no dia de hoje. O que é que nós somos? Nós somos armazenamento de dados que, apesar de serem cloud ou integrar com data centers, traz muita performance para a utilização do dia a dia, mas traz uma coisa extremamente importante: simplicidade. Para quem conhece, para quem já trabalhou, e o Robson no final vai ter a oportunidade de fazer uma breve demonstração da solução,
isto é um ponto assente. A forma tão simples como entrega o serviço, a forma tão simples como é feita a operação, dá imediatamente ganhos operacionais tanto a vocês, porque perdem pouco tempo no treino, na formação, na passagem e fecho de projetos junto dos vossos clientes, mas também o cliente no dia a dia. Na instalação, muito simples, na utilização e operação, extremamente simples de utilizar. Uma coisa que é super complexa. Falamos de segurança, falamos de resiliência, e ao falar de resiliência, esta solução traz para cima da mesa, traz para os vossos clientes algo que não existe facilmente, que é a resiliência. Muito se fala nas indisponibilidades. Há 2 semanas atrás, um cloud provider esteve indisponível. Há uns meses atrás, um outro cloud provider esteve indisponível e com possível vazamento de dados. Enfim, acontece, vai continuar a acontecer. O que é importante para vocês? Terem isto em mente. Ter soluções ou oferecer soluções aos vossos clientes que entreguem resiliência. Resiliência é essa que a solução Volt entrega. Entrega porquê? Porque distribui os dados por diferentes localizações, escolhidas por vocês, escolhidas por acordo do cliente, enfim, tem vários formatos, mas a garantia de disponibilidade dos dados é algo completamente diferenciador face ao que vocês conhecem no mercado. Outro ponto muito importante, e eu há pouco falei que existem vazamentos de dados, vão sempre existir, infelizmente. Porquê? Porque existem sempre erros de configurações, existe sempre uma série de problemas que podem advir da utilização da tecnologia. É mesmo assim. Onde é que nós somos diferentes? Ponto número 1. Todos os dados são enviados para as clouds, para as localizações, já encriptados, com criptografia zero knowledge. O que isto quer dizer? Nenhum destes serviços de armazenamento, sejam eles public cloud, sejam eles private cloud, data centers, o que for, ninguém tem acesso às chaves. O protocolo é zero knowledge, é sem conhecimento do outro. Isto é extremamente importante. Adicionando a isto, e colando àquilo que eu disse em cima da resiliência, os dados são quebrados, são distribuídos pelas diferentes localizações. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um cloud provider, por exemplo, ou uma localização, nunca tem o fecheiro, os dados, na sua totalidade. Isto é um fator de diferenciação enorme. Enorme. Porquê? Porque se um destes provedores de cloud ou uma destas localizações tiver um ataque cibernético, um vazamento de dados, o que é que vai lá encontrar? Rigorosamente nada. Blocos de dados que não é possível construir. Ok? Isto é um diferencial para os vossos clientes absolutamente incrível. Ok? Totalmente diferente do que existe no mercado. E isto é um fator de diferenciação. Ora, se vocês, como fornecedores de tecnologia, o que é que querem entregar ao cliente? Ponto número 1, uma solução que seja inovadora, uma solução que cumpra os requisitos que o cliente tem, mas que entregue valor acrescentado. Esta entrega de valor acrescentado é o que vos vai diferenciar dos outros. Ok? E quem chegar primeiro, quem entregar primeiro, vai se diferenciar. Provavelmente vai ganhar muito mais margem. Provavelmente vai ter um cliente muito mais satisfeito. E provavelmente muito mais seguro. Está bem? Existem depois técnicas mais de detalhe de proteção contra ataques de ransomware. É também uma solução que permite mitigar ataques de ransomware. Suporte de imutabilidade, suporte de versionamento temporal, suporte air gap para quem já começa a oferecer e começa a pedir este tipo de serviços. É muito interessante também nesse conceito, mas também no fundo entrega algo não só simples de instalar, simples de operar, mas também simples de apresentar preço. E para vocês que são comerciais, que são equipas que estão a posicionar junto do cliente final, não há nada escondido. Não há truques, não há uma enorme lista de preços. Eu tenho X downloads para fazer, mas será que eu vou ter muito custo com os egressos? Será que eu vou ter muito custo com as operações? Não, o custo é previsível. No momento da contratação, vocês sabem exatamente quanto é que vai custar
durante um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, enfim, o tempo que for necessário da duração do contrato. Ok? Depois, posteriormente, existe também uma plataforma não menos importante de gestão, de operação, que mostra o que é que está a acontecer no funcionamento geral. Uma vez mais, quando um cliente começa a utilizar a solução, e existem vários, alguns de vós até já conhecem, começa a utilizar a solução, começa-se a perceber que dentro de casa tem motivos para fazer melhorias. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uma solução que resolve montes de problemas, dá resiliência, dá segurança, simplifica a operação, mas também ajuda a resolver uma série de questões que depois se identificam internamente, que provavelmente os clientes nem conheciam. O que é que isto pode gerar? Mais serviços para vocês, mais satisfação dos vossos clientes. Está bem? Por isso, armazenamento de dados, diferenças. Segurança. A segurança é ímpar no que diz respeito à proteção da informação. A independência e a fiabilidade. Clientes que, mas eu tenho um provedor de cloud e acredito nele. Fantástico. Deve acreditar. A questão é que pode falhar. A questão é que pode criar dependência técnica. A questão é que pode criar dependência de negócio. Uma solução como a Volt assegura sempre a continuidade do acesso à informação. Okay? Mesmo até se uma delas, se um destes cloud providers ou um dos serviços esteja indisponível. Okay? Isto é de extrema importância. Simplicidade, já mencionámos, é completamente diferente a utilização de uma solução destas versus ter que configurar uma AWS da A a Z, garantir que está tudo certo, garantir que os sistemas de segurança estão todos alinhados. É uma diferença enorme. Estamos a falar de começar uma operação em minutos versus horas ou dias. E depois, por fim, os custos previsíveis e a questão da performance. Mas, importante, estes diferenciais que estão aqui à vossa frente são, de facto, coisas extremamente importantes nos dias que correm. Eu adiciono um ponto que até estava no slide anterior, que muitos de vocês já começam a ouvir, principalmente em governo, que se chama soberania dos dados. Esta temática é muito importante. Tenham conversas com os vossos clientes sobre este tema, a soberania da informação. Eu alojo os meus dados, eu armazeno os meus dados em fornecedores. Podem fazer os contratos que quiserem, à vontade. Se houver um vazamento de dados, vocês ficam sem os dados. Ou pelo menos alguém tem acesso à informação. Vocês sabem perfeitamente, todos os dias recebem informação de clientes que ou foram à falência ou têm muita dificuldade em regressar ao negócio. Não é dizer-vos que pode acontecer, é dizer-vos que está a acontecer. É importante fornecerem este tipo de soluções aos vossos clientes, ou pelo menos mostrar, dar a garantia fazê-los ver que a privacidade é importante, a resiliência é muito importante e a soberania deve estar em todas as operações das empresas. Okay? Sejam elas de governo ou privadas. Ok? Como é que se ganha? Onde é que tipicamente se endereçam projetos com este tipo de soluções? Para além da privacidade, da confidencialidade, da integridade, aquilo que eu falei anteriormente, a proteção ao ransomware, adicionar resiliência, etc., onde é que tipicamente surgem os projetos? Nos backup off-site. Nos clientes que querem adicionar imutabilidade para a sua estratégia de proteção de dados. Um cliente protegido não é um cliente que faz backup para dentro de casa. É muito mais do que isso. Um cliente, uma estratégia sólida de armazenamento de dados, segura, de proteção de dados, é muito mais do que fazer pura e simplesmente ter um software backup e enviá-lo para um servidor, para um storage local ou o que quer que seja. É muito mais do que isso. É ter que adicionar políticas de imutabilidade em determinadas zonas, em determinados fecheiros. É ter que proteger a informação fora da organização. E é aí onde o Vault vai gerar valor acrescentado. Right? Arquivamento, já falámos sobre isto, é fácil perceber onde é que causamos valor acrescentado.
arquivar a informação para não estar-se constantemente a comprar hardware com a manutenção que exige, com o ciclo de venda que exige de 5 em 5 anos, 4 em 4, depende do hardware, fim de vida. Porque não? Um cliente que vos diga, eu tenho o meu data center em fim de vida, provavelmente, aliás, muito obrigatoriamente, vocês deviam estar a falar com ele sobre Volt para, ponto número um, se calhar utilizar por mais algum tempo a sua infraestrutura e fazer, não é desviar, mas fazer o offload de informação, começar a enviar informação para este tipo de soluções muito mais resilientes, muito mais seguras, muito mais modernas, assim se pode dizer. Desculpem aqui esta palavra, porque tudo é moderno, tudo é evoluído, mas pelo menos com maior segurança, com maior resiliência, com maior privacidade e confidencialidade. Indústria hospitalar é claramente um target. Integrações com PACS, integrações com aplicações antigas. Nós temos alguns projetos na banca, aqui na Europa, onde integramos com aplicações muito antigas que só funcionam com determinado hardware, que já tem o Windows completamente fora que só funciona com o Windows completamente fora de suporte. O que é que o que é que a nossa solução faz? De uma forma muito simples, estende, e obviamente segura, armazena, certo? Estende o armazenamento desses dados, essa informação, que é importantíssimo estar disponível ao longo do tempo. Isto também é muito importante. E no Brasil tem sido um dos projetos de maior sucesso ultimamente é integrações com CFTVs, com CCTVs, com vídeo monitoramento, enfim. Muitos clientes estão com essa obrigatoriedade, muitos clientes estão com esses projetos em cima da mesa, muitos negócios de governo. É super importante passar a mensagem que a solução Volt ajuda na privacidade, na confidencialidade, na resiliência, na soberania da informação, mas no dia a dia, na operação, no funcionamento das soluções. Se calhar, dar um salto de evolução aos vossos projetos muito, muito grande. Muitos de vocês até me podem dizer, eu tenho alguns comerciais que me dizem, mas eu tenho aqui um projeto, isto custa-me, eu vendo o hardware por uns quantos milhares de reais, e recebo uma comissão. É verdade, volta exatamente a mesma coisa, é fazer um contrato de 1 ano, 2 anos, 3 anos e também pode receber a comissão. E também entrega algo. Não precisa de ser algo mensualizado. Vocês têm possibilidade de fazer contratos, aliás, até têm vantagens ao fazer contratos mais longos. Por isso é muito parecido o modelo de venda, porque é venda de um produto, de uma solução, de um projeto fechado. E os ganhos que os vossos clientes têm, e provavelmente vocês também, porque vão precisar de renovar, vão precisar de acompanhar, o cliente vai precisar de crescer, porque vai ter uma experiência muito interessante no que diz respeito à utilização. Aliás, só para dar-vos aqui uma nota, nós temos uma taxa, temos um operador de telecomunicações que vende todos os dias este tipo de soluções em pacotes de 1 terabyte, 5 terabytes, enfim, aos clientes, e a taxa de não renovação é extremamente baixo. Estamos a falar menos de 1% de taxa de não renovação. O que é incrível para um serviço de SaaS, de Software as a Service. É absolutamente incrível. O que traduz também numa coisa que é a retenção desses clientes. Ou seja, um cliente que tenha uma solução destas, muito provavelmente, mas com uma probabilidade muito grande, vai continuar com os restantes serviços. Porquê? Porque fica tão satisfeito com uma solução como esta que não se vê, não é fácil sair, retirar as outras soluções, destacar esta solução das outras soluções. O que é que isto dá maior retenção de clientes? Que também é muito importante pensar neste aspecto, principalmente quando estamos a falar numa estratégia a longo prazo das organizações, que é isso que nós todos queremos. Está bem? Por isso, é uma solução que dá para múltiplas funcionalidades. Eu vou agora tocar aqui em alguns pontos mais em detalhe, mas chave na mão, com maior simplicidade. Ninguém precisa de ter contas de cloud se não quiser ter. Nós conseguimos entregar chave na mão. Com qualquer interface, file system, S3, enfim, isso depois são detalhes mais técnicos, mas
Qualquer questão que vocês tenham mais técnica, por favor, coloquem, caso assim o tenham. Mas muito simples e a probabilidade de integrar com qualquer coisa que vocês tenham é enorme, porque até hoje não aconteceu uma não integração. Está bem? Eu vou passar aqui a um bocadinho mais em detalhe alguns casos de utilização. A ferramenta, gratuitamente, entrega para além da aplicação, tem um software de cópia automatizada. Eu devo-vos dizer que muitos clientes pequenos e médios têm estado a utilizar esta aplicação para fazer uma série de tarefas que faziam de forma muito difícil ou muito pouco automatizada. Temos uma ferramenta, não é um software de backup, temos uma ferramenta que pega nos cheiros, nos dados que estão numa origem e envia de forma sincronizada todos os dias da semana, uma vez por dia, sincronizada de forma ativa-ativo, muito importante. Isto é extremamente importante. Imaginem ter uma file share que está sincronizada com a nossa solução, seja completamente sincronizada a qualquer momento que é feita a alteração numa file share, ela é automaticamente sincronizada na solução Vault. Imaginem o poder que é isto. Caso eu tenha uma avaria do file share, imediatamente tenho os dados disponíveis e os utilizadores prontos a utilizar. Isto, em termos de disponibilidade, é algo extremamente evoluído, porque eu não preciso de ir pegar no meu backup, fazer um restore, perder não sei quantos minutos, não sei quantas horas, não sei quantos dias. Não, é ter cópias imediatas dos fecheiros. Muitos clientes estão a utilizar para dados mais, para tal como eu disse, para estratégias de proteção de dados mais complexas, estão a utilizar este tipo de ferramenta. Atenção, é uma ferramenta gratuita, cada cliente pode utilizar outras, está tudo certo. Está bem? Mas existe, está disponível e tem tido muito boa aceitação por parte dos clientes. Backup. Eu não sei, não conheço todos vós em detalhe, mas dar-vos aqui alguns conceitos que são importantes. Para um backup ser bem feito, tem que ter 3 cópias da mesma informação, armazenados em 2 sítios diferentes, 2 mídia diferentes, e uma localização fora da empresa. É aqui onde nós entramos. Nós somos mais uma localização fora da empresa. Ok? Todos os clientes que não estejam a fazer 3-2-1, ponto número 1, não estão a fazer as boas práticas das cópias de backup. Atenção, não é proteção de dados. Não estão a fazer uma boa política de backup. Eu acredito que muitos de vocês já tenham dito aos clientes e os clientes digam, mas isso tem custo, tem custo, tem custo. Façam sempre a mesma pergunta. Quanto é que lhe custa estar um dia parado? É só perguntarem. Provavelmente eles não vos vão dizer, mas sabem dizer-vos quanto é que faturam anualmente. É dividir esse valor por 365 e vão encontrar um valor médio de faturação diária. Será que esse valor de faturação não paga este projeto ou muitos mais do que estes projetos? Nós temos que desafiar os clientes. Eu sei que não é fácil, existe muita resistência aos clientes para gastar, mas façam-nos ver. Há muitos ataques, há muita indisponibilidade. Uma indisponibilidade pode ser a falência, pode ser uma perda monumental de valor, já para não falar de reputacional. Está bem? Onde é que volta em caixa? Na estratégia de backup, na localização offsite, ou na cópia imutável, ou na cópia air-gapped offline, fora de acesso à rede. E também, obviamente, adiciona-se nos 0 erros. Está bem? Ou seja, sempre que ouvirem falar de backup, o Vault pode ser a localização de fora da empresa e a localização muito segura. Ok? Deve ter sempre 3 cópias de informação, de preferência que uma delas esteja em Vault. Arquivo. Aqui há muito por onde ir. Arquivamento de imagens mais quente, utilização mais quente de dados de file, armazenamento de dados de IoT, sei lá, há tantas utilizações, mas dar aqui notas de casos práticos que têm-nos acontecido. Por exemplo,
Todos os clientes têm arquivo. Todos. Não há nenhum cliente que não tenha arquivo, até porque legalmente tem que guardar a informação por X anos. Depende aqui das indústrias. Onde é que o Vault pode acrescentar valor acrescentado? E onde é que vocês podem dizer, senhor cliente, por que não arquiva a informação em Vault de forma segura? Por que não armazena toda a informação que você não acede há mais de 30 dias ou há mais de 60 dias? Isto é fazer o quê? É libertar recursos do storage local, da infraestrutura local e localmente ter tudo o que é mais quente, mais utilizável diariamente, que necessita de rapidez no acesso à informação e tudo o que é arquivo, que sejamos honestos, é mais de 90% da informação dos clientes, porque não colocar numa solução do género da Volt? Com políticas de imutabilidade, com políticas de AirCap, enfim, uma série de políticas que podem ser implementadas para garantir o quê? Eu vou repetir. Resiliência, privacidade, confidencialidade, proteção da informação de forma provavelmente muito mais evoluída do que se faz ao dia de hoje. Ok? Aqui também tem existido bastantes projetos de arquivamento de informação. Não é comum, pelo menos não tem aparecido muito aqui nos nossos projetos no Brasil, mas já temos dois data centers, já agora, dois clientes que têm data centers e quiseram implementar a nossa solução com infraestrutura própria. O que é que eles ganham? Ganham a tolerância de falha por ter uma solução como a nossa. Ou seja, o que é que isto quer dizer? A solução Volt trabalha com 4 localizações. Qual é a ideia aqui? É substituir uma destas localizações, ou duas, em vez de serem clouds, utilizar os data centers próprios. E é fazer aqui um modelo híbrido. Na Europa tem corrido muito bem este tipo de abordagens. Porquê? Porque fazemos parcerias com Dell, com HP, com os hardware vendors. E o que é que isto, o que é que faz? A solução Volt torna-se numa plataforma de gestão da solução híbrida. E o que é que o cliente tem? Tem tolerância à falha, tem velocidade no acesso à informação porque tem parte dos seus dados localmente. E isto, o que é que garante? Uma independência total de qualquer fornecedor. Eu já vos falei da dependência. A solução Volt permite a substituição sem qualquer downtime, sem qualquer paragem de fornecedor. Imaginem o que é uma mais. Eu hoje tenho Dell, amanhã quero trocar por Fujitsu, por exemplo, porque consegui um melhor acordo. Uma solução como a Volt é substituir pura e simplesmente o endereço do que está para Dell e substituir para um novo endereço onde está o Fujitsu, por exemplo. Reparem bem, e isto é, os dados estão sempre disponíveis, não há downtime rigorosamente nenhum. Porquê? Porque eu tenho parte em cloud e parte, obviamente, num sistema mais antigo. E a transferência da informação e a facilidade com que isto tudo cola é enorme. Por isso, os ganhos operacionais e técnicos são enormes quando utilizamos soluções híbridas e quando misturamos soluções híbridas. Está bem? Se houver casos deste género, nós temos total disponibilidade para vos ajudar, total disponibilidade para vos dar apoio, como é que esta migração pode ser feita, como é que isto funciona tudo. Atenção, temos total disponibilidade para ajudar, não só a posicionar a solução, como também a fazer demonstrações, proof of concepts, etc. Está bem? Eu vou passar muito rápido algumas destas questões. Eu não quero ensinar nada a ninguém, mas façam estas questões aos vossos clientes. Uma vez mais, irei partilhar os slides com vocês, mas coloquem estas questões nas próximas reuniões que tiverem com clientes. Já faz 3 cópias, já armazena fora da empresa, já tem imutabilidade. Enfim, isto gera oportunidades imediatamente. Se alguma das respostas for não. Arquivo, como falei, é colocar perguntas. Protege uma coisa também muito interessante que eu tenho ouvido em alguns clientes mais pequenos,
que me dizem, mas eu armazeno tudo em SharePoint e acho que estou seguro. Vá lá. Todas as empresas sabem que não é bem assim. Qualquer operador destes serviços pode ter um downtime. Já tiveram, não é nada raro, acontece. Perder os dados. Vocês sabem que estes operadores de serviço guardam os dados apenas por algum tempo. Façam questão de dizer aos vossos clientes que é importantíssimo fazer cópias dos dados armazenados nestes tipos de solução. É importantíssimo, por vários fatores. Eu já nem vou explicar, e penso que todos vocês saberão, nem vos vou dizer nada sobre privacidade, sobre acesso à informação, sobre esses pontos. Que acho que devem todos saber quem armazena informação neste tipo de serviço, a probabilidade de saberem ou de conhecerem os dados é enorme, ok? É enorme. Não estou a dizer que acontece, estou a dizer que é enorme. Não é difícil. Pode acontecer, ok? Proponham aos vossos clientes que devem fazer segurança deste tipo de serviço. Existe N softwares de backup que puxam os dados que estão neste tipo de serviço e enviam para a solução Vault, por exemplo. Pelo menos façam isso. Façam um backup da informação armazenada neste tipo de soluções. Pelo menos isso. Para quem já tem clouds, para quem já trabalha com clouds públicas, nós temos alguns diferenciais. Eu acredito que o diferencial da previsibilidade é enorme. Pode ser bastante interessante. Eu não vos vou dizer que sou o mais barato, sou o mais caro. Vamos ser em muitos momentos muito competitivos, vamos ser em outros momentos menos competitivos, mas é storage por storage. Se vocês quiserem diferenciar-se, dar resiliência, segurança, privacidade, confidencialidade da informação, o preço sai fora da equação, porque aportamos e adicionamos valor acrescentado de forma inigualável. Okay? Quando comparado com serviços de nuvem pública qualquer. Mais questões, eu mencionei também a questão da integração com aplicações legacy. Isto é muito importante, não só na saúde, na banca, existem coisas muito antigas e a nossa solução pode ajudar aí. É onde temos tido mais projetos, é nos projetos de vídeo monitoramento, videovigilância. Fazer questões tão simples como você, nos locais onde vai instalar, precisa de fazer um data center, porque não colocar uma, uma solução como a nossa, muito mais simples, mais segura, obviamente, e que está a armazenar em diferentes localizações. Será que temos que ter múltiplos data centers ou data centers pequenos? Isto são custos. Isto são custos de operacionais, de manutenção, de energia, etc, etc. Será que faz sentido ter a solução como antigamente se fazia e não ter uma solução mais evoluída? Pode fazer sentido. E IoTs. Temos dois ou três projetos no Brasil com coisas muito pequenas que têm estado a ter. Existem casos práticos para quem trabalha este tipo de clientes, a agro, os negócios agrários, enfim, há muitos negócios que têm que armazenar dados. Começa a existir soluções deste género, que são implementadas nas fazendas, nas empresas de agricultura e que precisam de dados. Faz sentido também a apresentar soluções deste género. Olha, eu muito agradeço-vos imenso. O que eu quis passar foi uma informação do que é a solução, os diferenciais e alguns casos de utilização e perguntas que depois vocês podem fazer aos vossos clientes. Existem muitas mais, cada cliente é um cliente, mas muito importante. Vocês entregam uma solução super simples de utilizar, super simples de instalar, muito simples de recuperar caso tenham um problema, muito simples, muito rápido. Acreditamos que a segurança é a base, é a máxima que podemos trazer, a resiliência. E uma vez mais, estamos disponíveis para vos ajudar, estamos disponíveis para, em conjunto com a Corp, que é local, é o vosso distribuidor local, tem o vosso tempo o vosso fuso horário. Eu estou na Europa, percebem pelo meu sotaque que estou em Portugal. Ahm, Estamos todos aqui para vos ajudar a gerar mais negócio.
Robson, queres partilhar as tuas notas? Eu gostaria que o Robson passasse, antes da demonstração, passasse por preços. Eu sei que isto é sempre muito importante, mostrar, dar-vos aqui duas notas. Nós sabemos que existem clientes que têm obrigatoriedades dos dados estarem 100% no Brasil no entanto, existem projetos que não obrigam a isto, dependendo do tipo de dados. Nós podemos fazer configurações utilizando várias clouds e distribuindo por diferentes países. Por exemplo, neste caso específico, localização de Américas, os cloud providers que temos chave na mão, que vocês não precisam de ter conta nestes cloud providers, estão aqui todos e estamos sempre a... Aliás, não estão aqui todos, peço desculpa, até faltam aqui bastantes. Nós estamos sempre a adicionar novos cloud providers, mas estes preços é com localização distribuída por diferentes países, que é muito importante no que diz respeito à resiliência. Okay? E temos também uma solução, temos também para quem precisa dos dados no Brasil. Dados mais confidenciais, dados de clientes, etc. No Brasil. Os preços são diferentes. Culpem não sei quem, mas são os preços mais caros do mundo. Mas é assim. É o que, infelizmente, nós temos. Nós distribuímos os preços por aquilo que nos dão. As localizações Brasil são as mais caras do mundo. Tá bem? Por isso é que existe uma diferença entre preço por terabyte. Isto é um contrato anual, os preços que vocês estão aqui a ver são custos de contrato anual. Nós temos outros, contrato bianual, trianual, 4 anos e 5 anos, ou outros, se for necessário, podemos estudar. Outro crescimento também podemos estudar com vocês. Mas dar nota que, obviamente, a Corp pode depois gerir caso a caso, vocês vão ter casos muito específicos e pode ajudar-vos a gerir. Temos localizações em qualquer parte do mundo, as mais comuns é distribuído entre Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, depende aqui dos cloud providers, Chile, enfim, é uma questão de gestão dos provedores de serviço. No caso do Brasil, localizações também existem, todas elas no Brasil, e estamos a acrescentar novos cloud providers. Tá bem? Espero que tenham gostado, ficamos ao dispor, e agora, se quiserem perder aqui um pouco de tempo apenas a ver uma rápida demonstração que o Robson vai fazer, temos todo o gosto em ter-vos connosco. Obrigado. Obrigado, José. Bom dia a todos e todas. Obrigado pela presença de todo mundo. Pessoal, eu vou fazer aqui uma breve demonstração da solução. Então, aqui eu tenho o meu agente da Volt instalado na minha máquina e eu tenho o meu volume, né, que foi contratado com os meus provedores, montado na minha máquina. Então, essa unidade Z2 pontos aqui que vocês estão vendo na verdade, o meu volume da Volt que está montado na minha máquina como se fosse um disco local. Isso tudo para, como o José já explicou, né, para facilitar a utilização da solução no dia a dia, para que ela seja o mais simples possível. Então, o meu volume Z está vazio, né, como vocês podem ver, não tenho nenhum dado nele ainda, é o meu volume da Volt. Tudo que eu colocar dentro dessa unidade Z, desse volume, vai ser enviado para as nuvens que estão hospedando esse meu volume. Tá? Então, esse é o meu volume. Essa aqui é a console da Volt, do meu agente, né? Então aqui, isso aqui já é bem legal, porque eu consigo aqui ver no overview, em tempo real, o que está acontecendo no meu ambiente, né? Quantos dados eu estou mandando para a nuvem, a utilização de banda. Então já mostro isso aqui para vocês. Só vou abrir aqui os detalhes do meu volume rapidamente para mostrar para vocês. Então eu tenho um volume montado aqui na minha máquina. É um volume do tipo hot, é um volume de 1 tera. E a gente já tem algumas coisas interessantes que a Volt fornece para a gente, que é uma lixeira. Então, se eu apagar um dado, eu tenho 10 dias para recuperar. Essa lixeira é configurável, pode ser mais ou menos do que isso, né? Você que escolhe, mas você consegue recuperar dados apagados indevidamente, acidentalmente, etc. Versionamento de arquivos, então a solução ela vai guardando versões anteriores dos arquivos conforme eles vão sendo alterados. A gente tem aqui o meu volume de 1 tera, né, a utilização. A gente tem a cota de download, então isso também é bem interessante da Volt. Toda a contratação da Volt vai ter uma cota de download
mensal. Então, no caso de um volume de 1 tera do tipo hot, a gente tem 250 GB de download, incluso mensal. Então, isso aqui é uma cota mensal, todo mês, virou um mês essa cota zero. Então, ou seja, eu consigo levar 1 tera para a nuvem e consigo trazer 250 GB todo mês sem custo nenhum, né? Isso aqui já está incluso no meu contrato. E eu posso, se eu quiser, se o cliente quiser, ele pode aumentar essa cota de download. Então, para já prever um disaster recovery, um restore, alguma coisa nesse sentido, se ele quiser, ele já pode contratar uma cota de download mais adequada para o ambiente dele. E aí a gente entra naquela questão que o José explicou bem já para a gente do custo previsível, né? Então, isso é muito interessante. E aqui estão os provedores que estão hospedando o meu volume. Então, a gente tem aqui a Azure, Oracle, AWS e Google, e todos estão no Brasil, aqui no meu caso. O meu agente, eu só tenho um volume montado, pessoal, mas eu poderia ter N volumes montados aqui, um para cada caso de uso, tá? Então, posso ter um agente montando N volumes de vários tamanhos diferentes para usos diferentes, tá? Então, como eu comentei com vocês, né, o meu volume agora ele está sem dado nenhum. Então, uma das maneiras, né, que o José já até comentou na apresentação dele, de levar os dados para dentro da solução da Volt, é a gente usar o Data Synchronizer. Ele já está incluso na solução, né, já faz parte da solução. Aqui é um mecanismo que a gente tem de criar jobs de cópia de dados. Então, imagina que eu quero pegar dados de um file server, né, dentro do meu ambiente, de um servidor de aplicação, um servidor de banco de dados, enfim. Eu quero pegar dados de várias fontes, de origens diferentes de dados, né, de servidores diferentes dentro do meu ambiente e levar para a nuvem esses dados. Então, a própria solução da Volt já vem com esse mecanismo para eu dizer a origem dos dados, né, então aqui na vida real, né, seria um / servidor / compartilhamento, né, onde estão os meus dados. O destino dos dados é o volume da Volt. Eu tenho agendamento, posso agendar isso para se repetir todo dia, repetir de hora em hora, enfim, você escolhe como você quer agendar. E algumas opções de cópia aqui para ele me mandar um e-mail quando acabar o job, né? Algumas coisas interessantes que a gente tem aqui. Então, basicamente, isso serve para eu levar dados, né, de fora do volume da Volt para dentro do volume da Volt, pegando dados de diversas origens diferentes. Eu vou dar um play aqui para rodar o meu job, né? Então, eu vou agora copiar dados de fora do volume da Volt para dentro do meu volume, né? Então, se a gente voltar aqui no meu volume Z, se eu der um refresh, a gente vai ver que já vai começar a aparecer aqui várias pastas e arquivos, que é o que eu estou copiando agora, nesse momento, aqui para dentro do meu volume. E a gente consegue ver também aqui na aplicação, aqui no overview, a performance da aplicação. Então, eu consigo ver aqui quanto eu estou usando de banda, quanto eu estou fazendo de upload. Se eu estivesse fazendo download, também acompanharia por aqui. Utilização do cache, minha cota de download e a minha capacidade do storage, né? Então, a gente consegue acompanhar aqui em tempo real para ver como é que está a performance, né? Como é que está sendo o envio dos meus dados. Lembrando que, né, assim que o dado chega no volume da Volt, o agente ele vai criptografar os dados, dividir os dados em diferentes segmentos e mandar para os provedores de nuvem. Isso é feito automaticamente. E olhando aqui, a gente consegue ver que a minha banda, né, já caiu a 0, né? Então, ou seja, nesse momento aqui, o meu job já rodou com sucesso, então ele já copiou todos os dados, e a minha banda já caiu, então, ou seja, o meu upload dos dados, né, o meu envio dos dados para as nuvens, ele também já foi concluído com sucesso. Então, nesse momento aqui, os dados que eu acabei de copiar, que a gente está vendo aqui dentro do meu volume, eles já estão também nas nuvens, né? De maneira que, se eu perder agora meu agente, se eu perdesse essa máquina que der problema, os meus dados já estão preservados, já estão garantidos na nuvem. Eu instalo o agente numa nova máquina e tenho acesso a todos os meus dados ali, pois nesse momento aqui eles já estão todos na nuvem. Então, pessoal, aqui é um sistema de arquivos, tá? Normal, como qualquer outro. A solução da Volt ela tem a interface de File System, que é essa que eu estou apresentando para vocês. Tem também a interface S3, quando você vai integrar com aplicações, softwares de backup. Às vezes a gente tem alguns benefícios em usar o protocolo S3, né? Dependendo do software que você vai integrar. Então, a solução ela também suporta a interface S3. Aqui no File System, aqui é um File System normal, então eu, né, como administrador, tendo acesso ao volume, eu consigo abrir um arquivo, né, editar um arquivo, salvar um arquivo, normalmente, né, como se fosse um disco local, né, então consigo vir aqui, fazer uma alteração nesse dado, né, normalmente aqui, apagar o dado, enfim, né, fazer qualquer coisa que eu quiser com esse dado. Eu vou mostrar aqui agora para vocês, pessoal,
a parte da imutabilidade. Então, o meu volume, aqui no meu exemplo, ele não é imutável. Então, esses dados aqui eles não estão imutáveis, mas agora eu vou configurar para que essa pasta contratos ela seja imutável, porque, enfim, é uma pasta que eu preciso proteger, eu quero que ela seja imutável, que ela não sofra nenhum tipo de ataque, nem nada disso, então eu vou configurar, estou configurando agora para que essa pasta aqui ela seja imutável. Então, tudo que eu jogar para dentro dessa pasta contratos a partir de agora vai ser imutável também, né? Então, se eu pegar esse mesmo arquivo que eu acabei de editar, vou dar um Ctrl C aqui e vou jogar ele, vou copiar ele para dentro da pasta contratos, eu consigo copiar, porém, se eu tentar editar ele novamente, vocês vão ver que eu já não vou mais conseguir salvar esse arquivo, porque agora, né, ele é imutável. Então eu só consigo salvar um novo arquivo, na verdade, ali, né? Dar um outro nome para salvar um outro arquivo. Não consigo mais alterar esse arquivo, não consigo deletar ele, né, porque eu não dei permissão de deletar. Então o meu dado aqui está agora protegido, né? Os dados da pasta contratos estão protegidos aí pela imutabilidade. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa muito interessante da solução, também é um grande diferencial, que é a recuperação de desastre da solução. Então, eu vou simular agora um ataque ransomware aqui no meu volume. Então, eu tenho aqui um script ransomware que ele criptografa tudo que eu indicar aqui no caminho, né? Então, eu vou indicar aqui o caminho do volume da Volt, ali onde estão os meus dados. Então, eu vou atacar o volume da Volt. Ele vai criptografar tudo que eu apontei no caminho, que é o meu volume da Volt. Se vocês repararem aqui, ele já deu falha nos primeiros, então justamente o que está na pasta contratos, ele vai dar falha, porque é imutável, ele não consegue atacar, né? Então, se o meu volume inteiro estivesse imutável, eu não teria ataque em dado nenhum, porque, né, meus dados estariam imutáveis, o ataque ransomware não conseguiria atacar os meus dados, né? Como o meu caso aqui, né, os meus dados não estavam imutáveis todos, né, somente a pasta contratos. Então, se a gente voltar aqui nos meus dados agora, vocês conseguem ver, ó, isso aqui era um vídeo, né, está encriptado. O meu arquivo texto que eu acabei de editar aqui para vocês e salvar, ele está encriptado, né, então eu perdi acesso ao dado. Essa pasta está encriptada, né, tudo encriptado, menos a pasta contratos, que é a pasta imutável, né. Então, pessoal, a Volt ela tem um grande diferencial, que é o snapshot. O snapshot da Volt, ele vai fazer, né, conforme eu vou tendo alteração no meu volume, ele vai fazer snapshots do meu volume, que seria como ele tirar uma foto, né, do estado atual do meu volume, minuto a minuto. Então eu consigo reverter o meu volume para um tempo em que o meu volume estava saudável, né? Então eu consigo voltar no tempo, né? Literalmente isso que eu consigo fazer. Então, se a gente vem aqui no menu de snapshot, eu tenho aqui uma linha do tempo, onde a gente agora está enxergando por meses, né? Então, aqui mês de novembro, eu coloco o mouse em cima, ele me mostra que eu tive 193 alterações. Eu vou dar 2 cliques, ele vai afunilar aqui para dias, né? Então, de meses para dias. Então, dia 5, né, que é o dia de hoje, dia da nossa reunião. Eu vou clicar novamente, ele vai para horas, então 10 horas, o horário da nossa reunião. E afunilando mais um pouquinho, ele vai para minutos. Então, eu venho aqui, seleciono 2 minutos atrás, aqui, 10h48, eu sei que foi o momento aqui em que fomos atacados. Então, eu vou selecionar esse exato ponto no tempo e vou pedir para ele fazer um rollback do meu volume. Então, ele vai voltar o meu volume como ele era exatamente aqui nesse momento, 2 minutos atrás, antes do ataque. Então, por segurança, ele manda um segundo fator de autenticação para o administrador do volume. Então, eu pego aqui o meu código, coloco aqui, confirmo, e aí agora ele vai fazer o meu rollback, né? Ou seja, vai reverter o meu volume ali para 2 minutos atrás. Ele vai criar um balãozinho aqui de R, com um R, né? R de rollback, para ficar a referência que nesse dia, nesse horário, foi executado um rollback. E aí, na prática, o que a gente tem agora é o nosso volume que estava todo criptografado, né? Os nossos dados criptografados já não estão mais criptografados. Então, o meu vídeo, o meu texto, né? Está tudo íntegro novamente, a minha pasta e tudo mais. Então, ou seja, eu recuperei o meu volume de um desastre, de um ataque ransomware aqui nesse caso, mas poderia ser arquivos corrompidos, né? Enfim, qualquer problema que você tiver ali com os dados, você precisar reverter, voltar no tempo para um estado saudável, a gente consegue fazer isso aqui
como vocês viram agora, de uma maneira muito simples, muito rápida, né? Então, pensando no ataque ransomware, né? Você, em poucos minutos, você tem todos os seus dados de volta, né? Isso é muito poderoso e é um grande diferencial da solução, tá, pessoal? Além disso, né, outras coisas interessantes que eu considero aqui na solução também, que a gente pode mostrar agora, Advanced Settings, a gente tem um tuning da solução, então a gente consegue melhorar ainda mais a performance da solução. Então, se é um cliente que ele tem grandes quantidades de dados, né, um cliente que vai fazer backup diário, com grandes volumes de dados todo dia, a gente consegue tunar a aplicação de acordo com o hardware do servidor dele, né? A gente consegue aumentar a performance da aplicação. Então, falando de Volt, isso significa, né, aumentar a performance do Volt significa eu levar mais dados em menos tempo, né? Então, para poder, por exemplo, viabilizar um backup grande, de uma grande quantidade de dados de backup diária que um cliente pode estar fazendo na nuvem. E a gente tem também uma coisa bem interessante que é o controle de banda já na aplicação. Então é muito comum, né, o cliente ter essa preocupação, porque se estiver ocorrendo as operações, né, os backups durante o dia, vai ter um consumo de banda, né? O Volt vai estar mandando os dados para a nuvem, ele vai estar consumindo banda. Se o cliente quiser, ele pode definir restrição de banda aqui na própria aplicação. Então, colocar um limite de banda para o Volt usar, para não passar desse limite, né? E melhor ainda do que isso, a gente consegue fazer também um agendamento disso. Então, fazer uma configuração, por exemplo, que, por exemplo, de segunda a sexta-feira, horário comercial, a banda é reduzida, fora do horário comercial e final de semana, a banda é livre para o Volt, e aí ele vai fazer upload aí com a banda liberada. Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisa na própria aplicação. Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar. Basicamente, aqui era a ideia era fazer uma demo bem rápida. A gente fica à disposição para aprofundar aí conversas com vocês, né? Tirar mais dúvidas, mostrar mais da solução, né? A gente fica sempre à disposição aí. É só nos procurar. Tá? Estamos à disposição para reuniões, para apresentar para clientes e tudo mais. E agora vamos aproveitar esses últimos minutos aqui para tirar algumas dúvidas. Robson, desculpa, Robson. Antes de passarmos a dúvidas, podes só criar um volume, ir à plataforma de parceiro de teste, uma coisa qualquer, e cria um volume. Mostra só a criação. Isto para dizer o quê? O parceiro, vocês que estão aqui, têm acesso a uma plataforma onde criam volumes de dados. Criam clientes e volumes de dados. Clientes esses que podem ser em trial, enfim, tem uma série de vantagens. Aliás, este cliente que está aqui em teste, se repararem aqui do lado direito, tem um preço que está arriscado e está a zero. Porquê? Porque está em teste, está em trial. Vocês podem fazer aqui simulações. Mas o que é que eu gostaria de mostrar aqui? Carreguem a Azure só para ver os cloud providers que estão disponíveis. Chave na mão, sem os clientes terem qualquer conta com estes, vocês ou os clientes, qualquer conta com estes cloud providers, já existe. Ok? No entanto, é possível adicionar os vossos próprios, ou os dos clientes, os vossos próprios cloud providers. Ao lado esquerdo tem uma coisa que se chama Custom Nodes. Carreguem Custom Nodes, faz favor. Nós permitimos, faz add, nós permitimos, sem qualquer acesso à equipa técnica Volt, vocês conseguem fazer autonomamente. Carreguem Add Custom Nodes, faz favor. Conseguem public clouds adicionar as vossas próprias contas, ou Amazon, ou Azure, ou Google, ok? Outras, nós ajudamos. Private Cloud, coloca lá, carrega lá, se faz favor. Automaticamente, tudo o que seja com Min.io ou com Zadara também conseguem fazer autonomamente. Isto quer dizer, o que estamos a entregar é tão complexo e é entregue de uma forma simples a vocês. Outras coisas, houve alguém que me perguntou se integrava com o IBM. Outras coisas podemos avaliar caso a caso. Está bem? É possível adicionar nós, private nodes, com ligação S3, Object Storage, enfim. É possível, podemos avaliar, mas tem uma plataforma que, chave na mão, conseguem criar e volta novamente à criação do volume, Robson. Se faz favor, só para terminar. Cria um volume, coloca Brasil, se faz favor. Temos vários cloud providers também no Brasil.
mas muito rapidamente eu consigo fazer um next, adicionar aqui, se quer pagar mensal não interessa, mas muito rapidamente eu consigo contratualizar e criar um volume de dados, neste caso de 1 TB, com todos os cloud providers no Brasil. Ok? Ele está pending setup, porque o cliente depois tem que dar o nome, tem que criar as regras de segurança e ficaria imediatamente disponível naquela aplicação que o Robson vos mostrou. É tão simples quanto isto. Em segundos, vocês podem levantar um disco rígido virtual aos vossos clientes de forma muito, mas mesmo muito simples e muito rápida. Isto é dinheiro para vocês. Isto é margem para vocês. Está bem? E estamos abertos para questões. Robson, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Por mim, posso responder, posso ajudar em alguma questão que tenho. Não, eu vi aqui que tem mais uma questão aqui. Qual o menor tempo de criação de snapshot? 1 minuto. É de minuto a minuto, tá? É feito de Pastor minuto a Ian? minuto. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, pessoal. Se quiserem colocar aí no chat, a gente está aqui para Sim. responder para vocês. Nós não mostramos, mas a ferramenta permite a substituição de clouds a quente. Não sei, Robson, se queres ir passando lá muito rapidamente no volume já criado e mostrar essa parte. Boa pergunta, Newton. Quando é que se utiliza o volume warm? O volume hot, e isto nós temos documentação para vos entregar. O volume hot pressupõe um tempo de retenção de 0 dias. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso apagar todos os dias, que o espaço fica imediatamente disponível. O que é que isto quer dizer? Para backups diários, porque todos os dias são apagados ficheiros e são alterados, para file shares, ou seja, para muita rotação de informação. O Warm, como tem como tem uma retenção de 30 dias, já tem que se ter alguma utilização cuidada. Se for para um arquivo com utilização pouco recorrente, um file share muito grande em que a utilização, as alterações não são muito grandes, os backups mensais, enfim, dará para isso. O arquivo é mesmo para arquivar, é para retenções grandes de 180 dias ou de 365 até, para guardar a informação não se apagar, porque o tempo de retenção tem a ver com o apagamento da informação, ok? E há quanto tempo ele está no volume. Não sei se respondi à pergunta, Newton. Há aqui uma outra questão, apesar de uma das funções de ser uma ponte, proteção de ransomware, ok, backup, uma vez que a proteção não esteja ativa no endpoint. Peço desculpa, Mastrani, não entendia a pergunta. Se quiser fazê-la de outra forma ou então falar, esteja à vontade. Não entendi a pergunta. Eu também não consegui entender, não. Ia pedir para ele refazer também. Pessoal, enquanto isso, o que a gente queria mostrar é que isso é uma coisa muito interessante. O cliente ele não está preso a nenhum dos provedores de nuvem que ele contratou a princípio. Então, ele pode a qualquer momento vir aqui num volume que ele já contratou e fazer a substituição do provedor dele por um outro provedor, né? Então, vou trocar aqui, por exemplo, né, a AWS pela Tencent. Ele me mostra aqui qual que é o meu custo da renovação, o meu contrato, né, o quanto ele vai custar a partir disso, e também o custo da migração. E aí eu avançando aqui, a própria solução da Volt, ela faz a migração dos meus dados que estavam na AWS para a Tencent, e eu já vejo aqui o quanto vai custar, e detalhe, né, isso tudo a quente, sem eu ter que parar meu ambiente, sem eu ter que fazer janela, né, para fazer migração, nada disso. Então, eu consigo migrar, trocar de provedor, já, né, já vendo aqui o custo, quanto vai custar, inclusive o custo da migração dos meus dados, e fazer isso a quente. Então, isso é um grande diferencial também da solução, porque você, né, o cliente final, ele não está preso a provedor nenhum. A qualquer momento que ele quiser, ele pode trocar de provedor e migrar seus dados de uma maneira muito simples e transparente, o que a gente não vê no mercado, né, hoje em dia. Sim, deixa-me eu responder esta questão. Eu se calhar já entendi a pergunta. A solução Volt é uma solução de armazenamento de dados. Não é uma solução que vai ler os dados, não vai fazer análise à informação. Para isso existem outras aplicações, para fazer análise analítica à informação, antivírus para, neste caso, proteger a informação.
Nós o que garantimos é que os dados, quando são entregues no nosso volume, têm determinadas especificidades. Se eu precisar de voltar atrás ou ativar imutabilidade, eles vão estar exatos. Se estiver imutável, vai estar exatamente como foram armazenados. Se eu os armazenar de determinada maneira e se eles tiverem alguma alteração, eu consigo fazer um rollback, que foi aquilo que o Robson mostrou, consigo fazer um rollback ou da solução toda ou fecheiro a fecheiro, se for necessário. Mais alguma questão? Acho que conseguimos fechar no tempo certo. Do meu lado, agradecer-vos, dizer que tenho uma equipa à Corp totalmente formada, treinada para responder a questões. O Robson, mais técnico, com maior certificação do nosso lado e contacto direto com a equipa de desenvolvimento. Se for necessário alguma coisa mais específica, nós estamos disponíveis comercialmente, tecnicamente, para, se for necessário alguma coisa mais exigente, podemos abordar. Tem uma equipa local no Brasil, pronta a ajudar-vos, não só para questões, mas também para ajudar-vos a posicionar a solução, a vender a solução com vocês. Tá bem? Obrigado. Do meu lado. Perfeito. O Rinaldo, Ives, alguém quer fechar? Maravilha. Eu queria agradecer a presença de todos. Eu espero que o webinar tenha sido muito bem aproveitado por todos vocês. Dúvidas, podem procurar tanto nosso time comercial, quanto a Noemi, quanto o Ives aí para esclarecer as dúvidas que vocês tenham. Como o José disse, nós temos um time bem pronto, bem preparado para atender a todas as necessidades de vocês, tá? E, por mais, eu desejo um ótimo dia. Eu vou passar a palavra para o Ives e para a Noemi para eles terminarem com vocês. E muito obrigado aí pelo tempo, pela paciência. Eu tenho certeza que esse webinar vai somar muito no dia a dia de vocês, vai fazer com que os negócios fluam com maior tranquilidade. Muito obrigado a todos. Ives, Noemi, fiquem à vontade. Perfeito, Reinaldo. Pessoal, muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Quando encerrar esse webinar, a Gabi vai estar encaminhando para cada um que participou um link com esse webinar para vocês estarem entrando novamente e voltando nas partes onde ficaram qualquer dúvida. E a gente se coloca à disposição realmente para atender vocês, caso queiram uma reunião individual para realmente apresentar com mais detalhes, para falar mais da parte comercial. Então, conta com a nossa ajuda. Nossa equipe está aqui totalmente à disposição e pronta para estar ajudando vocês com os clientes e apresentando essa solução aí fora. Você está no mudo, Noemi? Não está saindo som. Estava lá em cima. Agora foi. Lembrando que a gente também está com uma campanha ativa, começou agora em outubro e finaliza agora dia 15 de dezembro, com contratos anuais. Então, se quiserem saber mais informações, já foi enviado para a nossa base, mas sabendo mais informações, procure a gente, tem os nossos contatos, eu vou deixar meu contato aqui, o do Ives, e precisando a gente coloca à disposição de vocês, tá bom? Muito bom. Bom, Muito pessoal, obrigado, eu acho que era isso, tá? Mais uma vez, obrigado pelo tempo, pela paciência, obrigado, José Carlos, pela apresentação, por estar nessa parceria com a gente aí, muito bom. Robson, brilhante como sempre, muito obrigado, tá? E um ótimo dia a todos, uma boa semana, boa continuidade de semana aí. Um abraço. Abração, pessoal. Obrigada, Boa semana a gente. todos. Tchau. Obrigado, Obrigado. pessoal. Boa semana.